Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, é um prazer e um privilégio estar com você mais uma vez, principalmente no dia de hoje, que é um dia que decide o futuro da nossa nação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê consciência, discernimento para fazer o que esteja em harmonia com a vontade dEle para nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável. Vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome. Nós sabemos que só tu és Deus, e que o Senhor governa o universo do seu alto e sublime trono. Que o Senhor possa agora, nesse momento, derramar as tuas bênçãos nas nossas vidas, na vida daquela pessoa que está nos assistindo. Toca no coração dela, abençoa. Ó Deus, repreende todo mal, tira tudo aquilo que não presta da vida dela, para que aquilo que é bom, aquilo que é vindo da parte do Senhor, se instale na vida dessa pessoa e ela seja próspera, abençoada, feliz, viva em paz e tenha uma alegria e uma vida abundante. Eu oro assim, agradecido, esperançoso a Deus e certo ao mesmo tempo de que a vontade do Senhor, que já é feita no céu, também será feita na vida dessa pessoa, na minha vida, na vida daqueles que se submeterem à sua palavra. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, guarda a nossa família, guarda a nossa casa. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Gênesis no capítulo 15, Deus tem uma palavra sobre fé para nós aqui. Gênesis no capítulo 15 é uma experiência pela qual Abrão ainda passa com Deus. Versículo 6. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que te tirou de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. E perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e os colocou, cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina, abutres, começaram a descer sobre os cadáveres, sobre aquelas carnes, mas Abrão as enxotava, punha para correr. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, Abrão, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Passou. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Pois bem, do que se trata esse texto? Aonde eu quero chegar
Qual o cerne da nossa palavra de hoje? Como vai a sua fé? Veja que eu não perguntei como você está e nem como sua vida está indo. Diferente daqueles cumprimentos que a gente faz na rua. E aí, como estão as coisas? Como você está? Não. Eu perguntei como vai a sua fé. Porque fé é algo que não depende, ou pelo menos não deveria depender da gente estar bem, ou da vida da gente estar indo bem. Aliás, é bem o contrário. É quando as coisas estão dando para trás que a fé precisa se manifestar. E fé é algo dinâmico que deveria crescer com o passar do tempo, ao invés de estagnar, ou muito menos decrescer. Ela deveria estar maior hoje do que esteve ontem, e menor hoje do que estará amanhã. Abraão teve que esperar 24 anos para Deus cumprir a promessa que fizera a ele. E nesse intervalo de tempo, nesse ínterim, não havia nenhuma garantia a não ser uma promessa, uma palavra. Nós sempre queremos garantias, nós precisamos, a gente quer sempre ter a certeza antes de fazer alguma coisa, mas isso não funciona com relação a Deus. Deus nem é de ficar falando muito, Ele fala uma vez e depois se cala. A única coisa que Deus diz a respeito de si mesmo é que céus e terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. Isso deveria ser suficiente para a gente ler a palavra de Deus e ter uma confirmação, uma convicção na nossa vida de que aquilo que Deus disse, Ele fará, de que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, quem tem fé em Deus tem que aprender a fazer uma coisa que ninguém gosta de fazer. A gente tem que aprender a esperar. Por causa disso, isso tanto é verdade, que inventaram até comida instantânea, aquela que você põe no micro-ondas por 30 segundos e voilá, vamos comer. Macarrão instantâneo. Você põe na água um pouquinho e já está pronto. Tudo tem que ser rápido. Eu, por exemplo, me considero o rei da impaciência. Outro dia eu fui numa loja muito grande da cidade e para pesquisar umas peças para os banheiros da igreja. E um vendedor, foi na hora do almoço, um vendedor estava no telefone, o outro estava atendendo uma pessoa e mais ninguém à vista. Eu esperei por 10 minutos, uma eternidade, diga-se de passagem. E como ninguém veio me atender, eu virei as costas e fui embora. Mas eu aconselho você a não fazer isso com relação a Deus e as suas promessas. Deus não está nem aí com a nossa agenda, nem com a nossa impaciência. Deus se move de acordo com a agenda dele. O que Deus tem para nós, a gente não pode, nem tem como forçar a barra antes da hora. O futuro das promessas de Deus para nós está nas mãos dele. O que Deus tem para nós está nas mãos dele. E quem não tiver fé e paciência para esperar o tempo de Deus, vai sofrer ou perder aquilo que Deus tem. Na nossa caminhada de fé, assim como Abrão e depois Abraão, a gente precisa se dar conta de que Deus é para nós
o que nós precisamos no momento. Deus é para nós o que a gente precisa agora, quer seja consolo, quer seja sabedoria, quer seja direção, quer seja forças, ânimo. Deus é agora conosco. O que quer que você precise para hoje é o que você vai ter da parte de Deus. E quanto tempo? Enquanto você aguarda o cumprimento da promessa dele. Ele nos dá hoje o pão nosso de cada dia, o pão de hoje. Ele é para nós o que a gente precisa para hoje. E quanto mais a gente amadurece na fé, mais descobrimos o quanto isso é verdade e o quanto dependemos de Deus. É mais ou menos como o plano de saúde. A gente paga por muitos anos sem usar muito quando se é jovem. Mas à medida que a gente vai ficando mais experiente na vida, vai vivendo mais décadas, o plano vai ficando mais caro. E a gente percebe que não pode abrir mão dele, porque é aí que os problemas começam a aparecer. A única diferença é que nesse plano de saúde de Deus, você não tem que pagar. Quem pagou todos os boletos que já vieram e os que ainda estão por vir foi Jesus, na cruz do Calvário. Nos planos de saúde que estão por aí, nem sempre a gente consegue ser bem atendido na hora que a gente precisa. Mas no plano que Deus nos oferece, todas as nossas necessidades são supridas. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, diz o Salmo 46. Mas Ele quer que a gente amadureça na fé, Ele quer que a gente cresça dia após dia na fé. E se isso não estiver acontecendo, é porque não estamos andando com Ele. É impossível andar com Deus, caminhar com Deus e não crescer na fé. Se a sua fé é a mesma de 5, 10, 20 anos atrás, você parou de andar com Deus faz tempo. Repito o que disse no início, não se trata de como está a sua vida, se ela está deslanchando ou não, ou se você está triste, ou se sente desanimado, ou porque você está convivendo com um problema crônico. Não tem a ver com isso, tem a ver com a sua fé em Deus. É disso que nós estamos falando aqui, de uma fé que cresce, que amadurece a despeito da vida que temos e daquilo que somos. Vejam que Abraão tinha uma certa preocupação no texto. Deus chega para ele e diz: eu sou o Senhor que te tirou de Ur dos Caldeus para te dar essa terra como herança. Então, o que Deus está fazendo aqui? Deus está lembrando a Abraão e a nós também que quem ele é e como ele tem o controle de todas as coisas que acontecem no tempo que se chama hoje. Porque nunca houve um tempo em que Deus era e nem haverá um tempo em que Deus será. Ele é eternamente o grande eu sou. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele é o eterno eu sou. Deus não faz que nem a gente, que quando fica numa sinuca de bico, começa a coçar a cabeça tentando descobrir como vai sair dessa. Deus está aqui nos lembrando que Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Ele diz para Abraão: pelo meu poder eu te tirei de Ur. Eu tirei você de lá para te dar essa terra como herança. Você só chegou aqui, Abraão, por causa do meu poder. Vejam
Ele é o Deus que nos tirou do império das trevas para nos dar o céu como herança, pelo seu poder. Nós só estamos aqui, só chegamos até aqui por causa do poder de Deus. Se Deus tirasse o seu poder de sobre nós agora, o sangue de Jesus, nós seríamos engolidos pelo inferno instantaneamente. Você e eu só acordamos hoje por causa do poder de Deus que deteve o poder da morte. Tudo o que precisamos para viver e para morrer vem de Deus. É isso que ele está nos lembrando aqui. Ele é o grande eu sou. Abraão, eu te tirei de Ur dos Caldeus para te dar algo melhor, algo mais excelente. Abraão estava com a vida feita lá, já era uma pessoa idosa, não tinha porquê, não tinha lógica sair de lá, mas Deus o tirou de lá. Sabe, gente, às vezes nós não entendemos e nem aceitamos certas mudanças na vida, mas pode ter a certeza de que se você é de Deus e essas mudanças estão acontecendo, Ele está levando você para algo muito melhor. Nós estamos na era fitness, bebidas light, diet, lanche vegano, essas coisas. Eu não gosto de nada disso. Embora eu não esteja comendo muito ultimamente, não mexa com meu pão. Eu amo pão. Pão com manteiga, com todas as calorias que isso possa ter. Não espere que eu vá ao McDonald's fazer que nem as crianças que querem só pão com carne. Eu quero um Big Taste com bacon. Eu quero tudo que eu tenho direito, menos picles e cebola. Nos meus áureos tempos, 12, 13 anos atrás, eram 2 lanches, batata grande, milkshake e tortinha de banana. É assim que eu pedia. Agora, se eu quero tudo o que eu tenho direito no meu lanche, que é uma coisa tão frívola, eu também não quero uma graça light da parte de Deus. Eu não quero uma alegria light, eu não quero uma esperança light, eu não quero uma paz light, eu não quero uma fé light. Tudo que Deus tem para mim, eu quero, com tudo que Jesus conquistou na cruz para mim e por mim. E aí, Abraão, que tinha deixado tudo por causa de uma promessa, sem saber que ela demoraria 24 anos para se cumprir, pergunta, meio que pisando em casca de ovo: ó soberano Senhor, tu sabes que eu creio em ti. Até o Senhor já me creditou isso como justiça, mas como é que eu vou saber que eu vou tomar posse dessa terra? Abraão queria mais informações. Gente, ter fé não significa não ter curiosidade. Ter fé não significa não ter expectativa. E Deus não ficou zangado com essa pergunta de Abraão, porque Ele é muito paciente quando não conseguimos entender como funcionam as suas promessas. Só que o que Deus estava por fazer na vida de Abraão era tão grande que não dava para ele entender tudo de uma vez só. O mesmo se dá conosco. Tem coisas que demoram para a gente entender sobre o que Deus, onde Deus quer chegar com isso. Quando é que Ele vai fazer? E a gente fica curioso, a gente tem expectativas, a gente tem perguntas. A gente precisa de mais informações. Senhor, eu sei que tudo podes, mas eu preciso de mais informações. Eu preciso entender o que está acontecendo ou por que ainda não está acontecendo. A gente não gosta de andar às cegas. A gente quer uma sinalização muito clara do caminho que temos que percorrer. Só que andar pela fé, viver pela fé, não funciona assim. Como é que você anda no escuro? Do mesmo jeito que anda na claridade? De jeito nenhum.
No escuro, a gente, por não enxergar, caminha bem devagar, com mais cuidado para não cair se for um lugar desconhecido, um buraco, para não topar com alguma coisa inesperada que vai nos machucar. Mas isso não significa que a gente tenha dúvidas. A gente só tem precauções. Agora, se houver sinalização, se houver pistas que nos deem informações do caminho que temos que percorrer, a gente vai. A gente confia em Deus, a gente crê em Deus, a gente tem fé em Deus. Mas anda pela fé, feito criança aprendendo a andar. Jesus fala sobre isso em Mateus 18. Ele diz que nós temos que ter uma fé como a de uma criança. Por quê? Porque a criança, ela tem um andar cambaleante quando ela está aprendendo a andar. De quem ainda não consegue se equilibrar totalmente. E mais, nessa fase é muito comum as crianças caírem, mas isso não as impede de se levantar e tentar de novo. E quando a queda é muito violenta e a criança chora, o pai ou a mãe ou a pessoa que está responsável vem em seu socorro. Não foi nada, filho, não foi nada, filha. Percebem a analogia com o nosso andar pela fé? A gente cai, levanta e tenta de novo até conseguir. E quando existem quedas que são muito desastrosas, que machucam demais, Deus vem em nosso socorro dizendo: foi nada, filho, foi nada, filha, papai está aqui. Agora, nenhuma criança vive só nessa fase, a não ser que tenha algum problema. A gente também não pode viver nessa fase para sempre. Com o passar do tempo, há algumas coisas que a gente precisa aprender, a gente precisa assimilar. A nossa fé precisa amadurecer. A fé cambaleante precisa dar lugar à fase dos porquês, das informações, das perguntas, que por sua vez vai dar lugar à fase do eu sei. Jó, por exemplo, diz o seguinte: eu sei, no meio do sofrimento dele, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Paulo, eu sei em quem tenho crido, e sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Sabemos que todas as coisas cooperam, sabemos, a gente sabe porque aprendeu, porque obteve informações que foram úteis e se transformaram em coisas concretas na vida da gente. Então, quanto mais a raiz da fé se aprofunda em Deus, mais firme a pessoa fica diante do desconhecido. Portanto, Deus não tem problema com uma fé curiosa, nem com uma fé que busca por informações. Deus tem problema com a dúvida, porque a dúvida leva a pessoa a se afastar dele. Porque a pessoa que tem dúvida, na maioria das vezes, ela tem vergonha de perguntar. Ela fica com a dúvida. E tendo dúvida, isso a leva para coisas ruins, para o outro lado. Tiago, capítulo 1, diz que a dúvida torna a pessoa instável em tudo o que faz. Ela não sabe nem o que quer, porque a mente dela está dividida. Mas quem busca por informações, ao contrário de quem tem dúvida, se aproxima de Deus, fala com Deus, interpela Deus, assim como fez Abrão. E quando Abrão falou com Deus, Deus lhe deu uma tarefa: Abrão, faz uma coisa para mim. Esse é o problema da gente com relação à fé. Quando o assunto é fé, a gente acha que tem que fazer nada.
A gente quer resposta, quer mais informações, mas não quer se mexer, não quer fazer o que Deus manda. E isso nos causa grandes problemas. Aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, principalmente as coisas que vão marcar as nossas vidas, as coisas grandes, não vêm de mão beijada, elas estão reservadas àqueles que estão dispostos a pagar um preço. A tarefa que Deus dera a Abraão demorou um dia inteiro, e ele ainda teve que lidar com as aves de rapina. Isso o deixou exaustos e ele caiu num sono profundo. E o texto diz que as trevas densas e apavorantes vieram sobre ele. O que é curioso nesse acontecimento é que Deus fala com Abraão no meio das trevas, ou do meio das trevas, para responder àquela pergunta que ele tinha feito antes. Deus vem confirmar a promessa a Abraão e faz da seguinte maneira: Abraão havia colocado as metades dos animais de frente uma para a outra, e entre elas havia uma passagem, um caminho. Esse era um antigo ritual entre os homens para marcar o seu compromisso, a sua aliança. Quando os dois passavam pelo caminho entre as partes dos animais, isso significava o seguinte: se eu não cumprir o que prometi, que seja feito de mim o que foi feito desses animais. E naquela noite, diz o texto, um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Deus estava passando e confirmando a sua aliança com Abraão. Mas pastor, Abraão não teria que passar pelo mesmo caminho junto? Teria, se fosse uma aliança entre homens. Mas o que Deus estava revelando a Abraão é que as bênçãos que estavam para chegar na vida dele não tinham nada a ver com ele, e sim com Deus. A aliança que Deus estava fazendo com Abraão era unilateral. A razão disso é que Deus sabia que Abraão não conseguia cumprir a sua parte. Essa mesma aliança Deus tem conosco. Deus em Cristo Jesus passou sozinho pela agonia e pela morte que deveriam ser nossas. E Ele fez isso sem que precisássemos passar com Ele, porque Ele sabia que não conseguiríamos chegar lá. Deus fez tudo sozinho porque só Ele é capaz de cumprir na íntegra a aliança que fez conosco. Isso pode não significar a solução dos seus problemas, mas com certeza coloca a sua fé num outro patamar. Como vai a sua fé? Ah, pastor, minha vida está muito difícil, está tudo muito enrolado. Eu sei, mas você já disse, mas e a sua fé? Como está reagindo a tudo isso? Ela está crescendo ou está regredindo? Lembre-se que Deus não fez coisa alguma até que ficou tudo escuro. Há bênçãos nas quais você jamais colocará as mãos, a menos que a escuridão venha sobre a sua vida, porque é aí que a fé se agiganta ou se acovarda. Jacó lutou com o anjo do Senhor não durante o dia, mas durante a noite. Quando ficou tudo escuro, Jacó se agarrou ao anjo do Senhor e disse: eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. E o anjo do Senhor o abençoou. Não importa se você está passando por um momento difícil e tem a impressão de que as trevas são tão densas, tão reais, tão palpáveis, que parece que Deus não está presente. Deus vai surgir. É nessas horas que Deus se revela e fala conosco. É nessas ocasiões que Deus libera a bênção em nossas vidas. Quando tudo parece perdido, do meio das trevas surgiu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Profecia de Isaías capítulo 9, que se cumpre em Jesus e está ratificada em Mateus 4,16. Mantenha a sua fé inabalável, ainda que as trevas queiram lhe engolir, porque Deus surgirá do meio delas para lhe socorrer e lhe abençoar. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, e todas aquelas coisas que o profeta Abacuque vai colocando na sua lista ali, tem que ser realidade na sua vida. A sua fé independe de você estar se sentindo bem ou da sua vida estar indo bem. Conserve a sua fé, né? Invista na fé que você tem em Deus.
Mantenha a sua fé saudável e você vai ser abençoado, abençoada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Ele assim nos permitir.